Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que já amanheceu trepidante nos meios de comunicação, nas redes sociais de uma maneira geral, em função de mais uma etapa, de mais uma operação da Polícia Federal, que hoje chegou ao endereço de uma mansão de um dos Bolsonaros, né? No caso aí, o Carlos Bolsonaro, um vereador que tem um patrimônio absolutamente incompatível com a atividade que exerce, mas isso está absolutamente dentro desse panorama do bolsonarismo na política aqui no nosso país. Ontem também foi feita uma live do clã Bolsonaro, uma live que foi muito assistida e certamente ainda continuará a ser durante a semana, porque a rede bolsonarista ela é muito grande, isso é inegável. Ela tem alguns aspectos que eu vou comentar aqui com vocês, algumas bandeiras absolutamente bizarras e inúteis para a nossa realidade concreta, mas elas acabam estimulando muitas pessoas a permanecerem no entorno do clã nesse mundo paralelo da insanidade. Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, as coisas estão se dando hoje, algumas situações que a gente pode avaliar a partir de agora, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Enfim, então hoje, gente, todas as pautas de todos os telejornais, todo mundo na internet, foi alterada. Todas as pautas agora estão cuidando de analisar os desdobramentos dessa fase de mais uma operação da Polícia Federal. A matéria diz: Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal que investiga espionagem ilegal pela ABIN. Na última quinta, o chefe da agência de inteligência no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, teve 6 celulares e 2 notebooks apreendidos. O filho de Bolsonaro não se pronunciou até a última atualização dessa reportagem. Bom, fato é o seguinte, o clã Bolsonaro não tem ninguém trouxa no meio dessa história. Todos os indícios, todos os rastros de crimes que eles cometeram, eles tentaram apagar. A operação da Polícia Federal de hoje certamente pode pegar uma coisa aqui, outra acolá, mas mais do que apresentar alguma coisa concretamente, essa operação está mostrando que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal estão dispostos a irem até o fim na apuração de responsabilidades de pessoas independente do vínculo que tenham com a figura do inelegível. Então, esse é o recado. Bom, sobre aspectos concretos, evidentemente uma operação dessa não acontece porque o delegado da Polícia Federal acordou e falou: quer saber do negócio? Eu vou lá investigar o Carlos Bolsonaro. Não, as coisas não funcionam assim. No mundo bolsonarista funciona, né? Para eles deve ter acontecido isso. O Alexandre de Moraes acordou e mandou: vai lá na casa do Bolsonaro, do Carluxo, só para incomodar. E as coisas não funcionam assim. Nós estamos diante de investigações que se desdobraram durante meses. Essas investigações apontam uma série de conexões. As conexões são apresentadas para o Procurador-Geral da República, que pede para o Supremo Tribunal Federal a autorização para exercitar algumas diligências ou não. Nós estamos em fase de diligências. E, em razão dessas circunstâncias, num país civilizado, ninguém deveria se sentir incomodado, né? Olha, a diligência está se apurando um crime, tá, vou prestar aqui a minha colaboração. Mas quem está devendo no cartório sempre tem um comportamento de ataque, né, de repulsa, de tentar jogar nuvens sobre o que está sendo feito pelo Estado democrático de direito. Bom, então são essas algumas características do que está acontecendo. Não tem nenhuma situação inovadora dentro do direito, exceto para esse mundo do bolsonarismo. E isso se choca, tudo que está acontecendo hoje, com o que eles fizeram ontem na live, que teve uma audiência muito grande, e essa live ela também nos chama a atenção, nos acende uma luz de alerta
para a não comunicação da esquerda, sobretudo a não comunicação do governo federal, a não comunicação do principal líder dos movimentos progressistas da República Brasileira, que é o presidente da República. Nós já comentamos aqui diversas vezes que as lives do presidente da República são super necessárias, enquanto formador de opinião, enquanto politizador, que as lives que estavam acontecendo de manhã cedo estavam no horário ruim, um formato ruim, estavam sendo menos assistidas do que os nossos programas, por exemplo. Isso é inconcebível. O pessoal da comunicação está estudando formas de se reverter esse tipo de situação. Mas isso tem que ser para ontem, né? E nós aqui vamos continuar a cobrar e vamos tentar colaborar na medida das nossas possibilidades para que isso se reverta, né? Enfim, e isso então serviu como um alerta muito grande para todos nós, principalmente para as forças progressistas aqui no nosso país, as forças que precisam politizar e reverter o mal que foi feito por uma parcela tão grande da sociedade brasileira, com o envenenamento que foi jogado durante esses últimos anos. Bom, então ontem na live do Clã teve o aspecto comercial, porque assim como várias instituições, né, que misturam religião com política, sempre tem ali uma convocação para você dar a sua contribuição financeira. E aí eles não titubearam, né? Chegaram ali e mandaram, olha, se inscreva aqui no nosso curso de formação conservadora. R$300, né? Então vocês imaginam uma live que teve, até o momento que eu estou falando com vocês, mais de 1,5 milhão de pessoas que assistiram, né? E aí tem muita gente também que não é bolsonarista que assiste para ver também o que está acontecendo, né? Bom, então, durante a live, onde algumas pessoas percebem assim, um certo nervosismo do Carlos Bolsonaro, e até porque poderiam estar sabendo que alguma coisa iria acontecer, porque, deixa eu tirar aqui a figura aqui do fundo, né? Porque algumas pessoas já estavam antevendo que, diante da publicação anterior do Bolsonaro, de que alguma coisa de muito grave aconteceria ao longo das próximas semanas, enfim, isso era um indício que eles estavam sabendo que alguma coisa aconteceria. E essas coisas que eles estavam temendo, ou a coisa, elas continuarão a acontecer em maior escala, como eu acabei de dizer para vocês, né? Não há imunidade mais para ninguém. Quem tiver que ser atingido pela Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, será. Então, os crimes que ficaram para trás, esses são de muito mais temeridade para o clã Bolsonaro do que essa busca e apreensão que foi feita lá na casa do Carluxo, né? Bom, mas voltando aqui ao nosso papo anterior, né? Então teve aqui o decálogo do Partido Liberal. Isso aí, além do caça-níquel, né? Eles estão tentando organizar a extrema-direita aqui no nosso país em cima de algumas bandeiras. Mas tem algumas incongruências, né? Incongruências totais, né? Porque o que nós teremos agora para o ano desse ano, agora de 2024, são eleições nos municípios para prefeitos e vereadores. E essas pautas que foram apresentadas aqui pelo Clã na noite de ontem, elas são absolutamente inúteis para um vereador e para um prefeito. Por exemplo, se dizer que vai, as 10 bandeiras, né, defender a nossa Constituição. Eu grifaria, e a nossa Constituição, né? Quer dizer, eles pretendem defender a Constituição que eles enxergam, a Constituição do bolsonarismo, né? Não é a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil todo mundo tem que respeitar, não tem nenhuma divergência, só que eles têm uma interpretação particular da nossa Constituição. Então é essa interpretação particular e paralela que não vale absolutamente nada, que vale aquela que é interpretada pelas cortes aqui no nosso país, pelo Poder Judiciário, pelas instituições, pela sociedade, né, majoritariamente, enfim. Defender a família. Defender a família é um negócio complicado para o bolsonarismo, né? É uma pessoa que, no quesito família, tem uma vida absolutamente errante, uma vida que oscila separações com períodos de solteirice, onde ele fazia declarações que usava dinheiro da Câmara, desculpem, abre aspas, para comer gente. Então, esse é o homem de família, um homem que você não vê com a família. Até porque ele teria uma dificuldade muito grande de fazer essa reunião, né, dessa gente toda. A esposa 01, a esposa 02, a esposa 03, os filhos da esposa 01, quadro 02, quadro 03, enfim.
É um negócio que fica complicado, né? Ele falar com tanta propriedade de defesa de família, né? A vida desde a concepção, isso não é pauta de vereador e de prefeito, ficar cuidando dessa questão que é legislada pelo Congresso Nacional. A liberdade de expressão, isso também não diz respeito a vereador e prefeito, também são bandeiras aí, e que eu vou comentar com vocês ao final a que elas se propõem, né? O legítimo direito à defesa. A legítima defesa é um direito universal no planeta inteiro. Então, é besteira. O que eles querem aqui é o direito de você ter uma arma, né, para poder matar os outros com mais facilidade. A diminuição da carga tributária, enfim, uma bandeira que até os vereadores podem utilizar no campo deles, no município, né? A liberdade econômica, isso não é questão de vereador nem prefeito. A agroindústria, somente em alguns municípios, né, que essa questão pode ser tocada, mas também é uma área que depende de políticas públicas governamentais no plano federal. E depois o combate às drogas. Bom, combate às drogas é uma obrigação de todas as pessoas na sociedade, todas as instituições, nós temos uma lei que cuida disso. Mas essas pautas aí do Partido Liberal, ou do bolsonarismo, elas não alteram efetivamente a vida do povo brasileiro. Elas não falam em educação, saúde, saneamento básico, cultura, transportes, habitação, meio ambiente. E eu poderia ficar elencando aqui coisas principais que tocam a nossa vida. Emprego, melhoria de salário, melhoria de condições de empregabilidade, um melhor padrão econômico da sociedade, enfim, essas questões todas não são tocadas, elas passam longe. Portanto, as pautas que são colocadas pelo bolsonarismo são pautas absolutamente superficiais que visam manter essas pessoas coligadas com esse propósito de atrair as pautas de debate para um mundo que não resolve absolutamente nada. E um mundo que não resolve absolutamente nada, numa sociedade absolutamente desigual, onde quem está no topo da pirâmide ganha muito e quem está na base está sempre perdendo, obviamente interessa a quem está lá em cima. O que eu tenho dito para vocês sempre aqui? Que esses movimentos de extrema-direita aqui no Brasil, eles são funcionais. Eles se prestam exatamente a esse papel. Enganar uma parcela da sociedade que fica ali tomada por essas pautas morais, essas pautas que não alteram nossa realidade econômica, sobretudo, e aí, enfim, a gente mantém o status quo, a desigualdade, a neo-escravidão aqui no nosso país, como ela sempre tem se mantido ao longo de tantas décadas ou séculos, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde a gente vai avaliar mais desdobramentos, hoje a gente vai ter muito assunto aí, né? E a gente volta mais tarde, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!